Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor para estar compartilhando a palavra dEle, aquilo que Ele tem trazido aos nossos corações, para estar compartilhando com os irmãos. Ainda continuamos nessa condição de estarmos gravando as nossas mensagens, alimentando a nossa igreja, e nesse mesmo intuito, assim como tem feito o pastor, os outros irmãos, nós queremos neste momento ser realmente canal de Deus, canal de bênção para a tua vida. Que o Senhor realmente venha falar poderosamente aos nossos corações, ao seu coração. Nós estamos com muita saudade, mas ao mesmo tempo nós estamos confiantes, com muita fé de que logo isso tudo irá passar e nós vamos poder nos abraçarmos, poder realmente compartilhar da comunhão do Senhor, que é aquilo que sempre tem sido o forte da nossa igreja, o forte dos irmãos. Então, que o Senhor nessa noite possa estar falando poderosamente ao teu coração, ao meu coração. Eu quero compartilhar uma palavra que vem muito de encontro a tudo isso que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma época onde nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos estar decidindo muitas coisas em todas as áreas da nossa vida. Agora, além dessas escolhas que nós fazemos, algo que é muito importante é colocá-las em prática. Muitas vezes nós escolhemos algo e não colocamos em prática aquilo que nós escolhemos. E a palavra dessa noite, que o Senhor tem colocado ao meu coração, é realmente sobre essa prática, a atitude na vida do cristão. Ou seja, o título da minha mensagem nessa noite é Uma Vida de Atitude. E como base, nosso texto base, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que está em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, diz assim: quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, essa palavra está dizendo apenas aquele que observa, aquele que vê o tempo passar, que vê as coisas acontecer e muitas vezes não toma uma atitude, não reage, ele vai sempre ficar olhando e as coisas vão estar passando na sua vida. E a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite realmente é sobre isso, sobre atitude, nós termos uma vida de atitude. Atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Então, resumindo, a atitude é algo que acontece dentro de nós, no nosso interior, que faz nós tomarmos uma ação, a nós reagirmos e colocarmos em prática aquilo que está acontecendo no nosso interior. A nossa vida, ela é formada realmente, como eu já falei anteriormente, por escolhas, por decisões e principalmente por atitudes que nós tomamos no decorrer dela. Eu posso muitas vezes escolher fazer uma faculdade, mas entre eu escolher e terminar a minha faculdade, eu preciso tomar essa atitude de realmente levar o estudo a sério, de me dedicar para concluir essa faculdade. Muitas vezes, em todas as áreas da nossa vida, muitas vezes nós escolhemos algo e muitas vezes nós deixamos de realizar, ou seja, nós não temos a atitude para colocar em prática aquilo que nós decidimos fazer. Então, ou seja, a nossa atitude diante dos processos que a vida nos oferece, como nós estamos passando hoje, a vida de uma maneira tão instantânea, de repente nos ofereceu algo, ofereceu uma situação para todos. E a atitude que nós tomamos no decorrer dessa situação vai ditar como será a nossa vida, como será a nossa caminhada, se uma caminhada de realizações ou uma caminhada de frustrações. Mas só que para isso, eu gostaria de compartilhar alguns elementos fundamentais que nós devemos ter em conta quando nós vamos tomar uma atitude, quando nós vamos agir, como nós vamos realmente colocar em prática aquela escolha que nós tomamos. E o primeiro elemento fundamental que eu gostaria de compartilhar é o nosso estado emocional. O nosso estado emocional. Em Provérbios 24:10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua obra será pequena. Ou seja, diante da situação, da tribulação, daquela situação difícil que você está passando, se você se colocar frouxo, a tua obra será pequena. Ou seja, dificilmente você conseguirá atravessar aquela situação de uma maneira exitosa, como nós vimos, de uma maneira realizadora. Então, o nosso estado emocional vai determinar muito isso. Muitas vezes nós entregamos facilmente a problemas.
É muito comum na nossa vida, quando as coisas estão muito bem, nosso estado de ânimo, nosso estado emocional, ele está sempre para cima, nada nos abala. Mas de repente, diante da primeira adversidade, as coisas começam a dar errado aqui, as coisas começam a dar errado ali. É muito comum o nosso estado de ânimo, ou seja, aquilo que nos motiva, começar realmente a ficar para baixo, nós nos entregarmos, nós ficarmos chateados por qualquer coisa. Então esse estado de ânimo é muito importante, porque ele vai ditar muitas vezes as nossas atitudes, ele vai ser muito fundamental nas nossas tomadas de decisões, aquilo que nós vamos precisar colocar em prática. É muito importante que esse estado emocional, esse estado de ânimo nosso esteja elevado, independente da situação. Muitas vezes, por exemplo, no campo espiritual, uma pessoa desanimada, uma pessoa emocionalmente abalada, você acha que ela vai ter condições, muitas vezes, de ter um contato direto, um relacionamento íntimo com Deus? Muitas vezes uma pessoa abalada emocionalmente, você acha que ela vai conseguir desempenhar as suas funções no seu trabalho de uma maneira que vai estar satisfazendo todas as suas necessidades, todas as necessidades do seu patrão, da sua empresa? Dificilmente. Então por isso que nós devemos manter o nosso ânimo, o nosso estado emocional sempre elevado. Então para nós vermos o que pode acontecer quando nós deixamos a situação emocional diante de uma dificuldade, diante de uma crise, diante de um problema, essa situação nossa, essa questão nossa emocional, deixar ela abalar. Muitas vezes nós não vamos ter saída para sair dessa situação. Então nós temos que ter a consciência que os problemas virão, como estão vindo, mas nós temos que manter o nosso nível emocional, a nossa consciência muito bem alimentada, muito bem gerida por Deus, muito bem regada pela palavra de Deus, que sempre tem dito que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Então isso nós temos que ter muito em conta. Nós precisamos cuidar do nosso estado emocional, para que as nossas atitudes possam ser atitudes que produzam crescimento e realizações nas nossas vidas. A outra situação, outro elemento fundamental para nós tomarmos a atitude correta é a maneira de como nós percebemos a vida. Ou seja, a maneira com que nós vemos a vida, a maneira com que nós olhamos para o problema, a maneira com que nós olhamos para a situação, isso determina muito como nós vamos ter atitudes diante daquele problema. Muitas vezes pessoas que estão passando por problemas, dificuldades, são aquelas pessoas otimistas, um falso otimismo. Muitas vezes também pessoas que têm tudo para viver uma vida feliz, sempre reclamam. Então o que nós temos que ver com isso? Nós temos que ter equilíbrio, nós temos que olhar para a situação, por melhor que ela seja, por pior que ela seja, saber que nós estamos atravessando aquilo e aquilo é temporário. Vou dar um pequeno exemplo de três pessoas e nós vamos poder entender melhor isso que eu estou falando. Você encontra um irmão na rua, e você sabe da situação daquele irmão. Você sabe que aquele irmão ele está desempregado. Você sabe que aquele irmão, a esposa dele, está muito mal na UTI. Você sabe que uma filha dele está usando drogas e um filho que ele tinha saiu de casa. Olha só a situação dessa pessoa. É uma situação realmente complicada. Aí você encontra aquele irmão na rua e fala: e daí, meu irmão, como é que está a vida? Você sabendo da situação, o irmão olha para você e fala: rapaz, é só vitória, irmão. Lá em casa é só vitória, só pela graça de Deus, lá em casa está tudo bem. E você sabe, a pessoa muitas vezes está dizendo que ela é otimista diante daquilo, não está errado, mas a pessoa muitas vezes não tem a noção do que realmente ela está passando. Muitas vezes ela acha que ela contando a situação, compartilhando a situação, vai muitas vezes menosprezar a fé que ela tem em Deus. Agora uma outra circunstância, a mesma situação, a pessoa com o desempregado, com a mulher na UTI, filha nas drogas, e o filho muitas vezes saiu de casa, ele encontra o irmão e fala: e daí, meu irmão, como é que tá? O cara fala: rapaz, lá em casa é só desgraça, Satanás realmente tomou conta lá de casa, o trem desandou, não tem mais jeito, Deus me desamparou, eu estou igualzinho a Jó lá em casa. Ou seja, um pessimismo tremendo. Não tem a mínima chance de haver uma intervenção de Deus, porque ele muitas vezes já declarou a sentença na vida dele de morte. E agora uma terceira pessoa, nas mesmas circunstâncias, você encontra aquele irmão e fala: e daí, meu irmão, como é que tá? O irmão fala: rapaz, eu estou vivendo um momento difícil.
realmente eu estou vivendo uma situação difícil na minha vida. Eu perdi o emprego nessa situação. Minha esposa está internada muito mal na UTI. A minha filha, rapaz, olha, se desviou, está envolvida com droga. O meu filho agora, diante de tudo isso aí, resolveu sair de casa. Se eu analisar, minha vida realmente está difícil. Mas eu tenho um Deus que Ele tudo pode. Eu tenho a certeza que isso é passageiro na minha vida. Eu tenho a certeza que Deus tem a vitória, que Ele vai abrir as janelas dos céus e abençoar a minha vida, porque eu sei o Deus qual eu sirvo. Ou seja, são 3 situações. Tem aquele otimista que para ele, pode, independente da desgraça que ele está passando, tudo é otimismo. Tem aquele pessimista que ele não vê situação, como resolver a sua situação. E tem o realista, que ele olha para a situação, ele olha para a sua vida, ele sabe que está passando por um momento difícil, mas ele sabe que ele tem um Deus que ele pode contar. Não adianta muitas vezes nós olharmos para a nossa vida, detectarmos um problema e achar que não temos problema. Nós temos que encarar o problema. Só tem uma forma de nós resolvermos o problema, é encará-lo. E para encará-lo nós temos que detectar. Nessa circunstância qual nós estamos vivendo, irmãos, nós precisamos ser realistas. Nós precisamos olhar realmente com olhos bons. E não precisamos esconder aquilo que nós estamos vivendo. Se nós estamos passando por dificuldade, seja na nossa empresa, seja na nossa casa, seja no nosso ministério, nós temos que ter a certeza que isso é passageiro. E o Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos abandonou. Ele vai nos ajudar a ter a solução para os problemas. Muitas vezes isso é meio complexo, mas muitas vezes eu deixo de tomar algumas atitudes porque algo no outro me incomoda, porque algo em mim me incomoda, é algo que me deixa indignado, que me deixa irritado. E esse termo de indignação, aquilo que às vezes me revolta em mim mesmo, isso tem que ser muitas vezes um combustível. Às vezes é muito fácil nós olharmos para a circunstância, olharmos para a vida do nosso irmão, olharmos para a nossa vida e reclamarmos de algo que nos incomoda e nos estabilizarmos, estatizarmos, falar não, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso em mim mesmo, então eu já nem vou fazer, ou eu não gosto da maneira com que o irmão prega. Mas se eu não gosto de algo, eu tenho que buscar fazer o melhor, buscar corrigir, buscar aperfeiçoar, e isso somente com atitudes. E muitas vezes essa indignação, isso que muitas vezes eu olho para a vida do outro e vejo como um problema, muitas vezes isso me impede de ter atitude de crescimento na minha vida. Isso muitas vezes me impede de realmente viver uma vida plena na presença de Deus. Então nós temos que pegar aquilo que realmente nós não gostamos, aquilo que realmente nos chateia, e tomar aquilo como um combustível na nossa vida e fazer, se tem algo na minha vida que eu não gosto, eu tenho que procurar corrigir aquilo que eu estou fazendo, que realmente eu não estou contente com aquilo, e buscar fazer melhor, buscar me adaptar, buscar me reinventar e buscar a solução em Deus. Outra coisa que nós, muitas vezes, na hora de tomarmos a atitude, de agirmos, de colocar em ação, muitas vezes nós falhamos. É porque muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos. E nós precisamos acreditar em nós. Ou seja, você precisa acreditar em você, principalmente numa época dessa. Muitas vezes nós olhamos para nós e nos vitimizamos diante da situação. Muitas vezes nós olhamos para nós com tantos talentos. Nós temos talentos, o Senhor colocou talentos em nossas mãos, talentos maravilhosos. Cada um, o Senhor diz na palavra dele que Ele deu pelo menos um talento. E muitas vezes nós olhamos para esse talento e nós não acreditamos no potencial que nós temos para realizar esses talentos, para colocar em prática esses talentos. Então, nós precisamos pegar essas qualidades que o Senhor nos deu, essas aptidões que nós temos, e nós precisamos usar. Nós precisamos parar muitas vezes de nos vitimizar. Muitas vezes nós olhamos para a situação, muitas vezes, e pensamos, não, mas aquele outro é melhor que eu. Como que eu vou realizar algo se aquele outro é melhor do que eu? Aquele lá prega melhor do que eu, lá no meu trabalho, mas aquele lá realiza as tarefas melhor do que eu. E muitas vezes nós nos vitimizamos, porque nós muitas vezes não acreditamos em nós mesmos. Esse é o grande problema. E como que nós queremos que Deus acredite em nós e Ele acredita? Mesmo nós nos vitimizando, mesmo nós não acreditamos em nós, o Senhor acredita em nós.
Prova disso é Ele ter entregado o seu Filho para morrer em nosso lugar, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós estando já condenados. Ele acredita em nós, portanto que Ele fez isso. É o maior gesto de uma pessoa acreditar na outra, é entregar o bem maior que Ele tem em prol daquela pessoa. E muitas vezes nós não levamos isso em conta, nós não damos valor a esse sacrifício, nós não damos valor a essa maravilha que foi na vida do ser humano, e nós nos vitimizamos, nós não acreditamos em nós. Nós muitas vezes temos um complexo de inferioridade muito grande, que nós diante de circunstâncias, nós em vez de agirmos, nós falamos, mas eu não sou capaz, mas eu não consigo, e isso é obra de Satanás, querendo que nós nos rebaixemos para a situação. Mas nós temos que entender, nós temos um Deus que está ao nosso lado. Eu já falei no início, Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século, é muito tempo. Então Ele prometeu estar conosco, independente da circunstância, independente da sua situação, independente daquilo que você tem para realizar ou não. O Senhor, Ele acredita em você, por isso que Ele diz, eu estou com você, vamos junto. Agora é preciso, quando você quer tomar uma atitude, é preciso você confiar em você. Diante dessa circunstância, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós somos levados a cada dia a tomar decisões, nós somos levados a cada dia a tomar atitudes, a colocar em prática algo, e nós nos deparamos muitas vezes com situações que nós nunca imaginamos que nós iríamos atravessar. Nas nossas empresas, aquele que tem suas empresas, no seu ministério, no seu lar, no seu trabalho, muitas vezes você para e fala, mas como que eu vou sair de uma situação dessa? O Senhor diz, eu estou com você. Então você precisa acreditar em você, porque Deus já acredita em você. Você é capaz pela graça e pela misericórdia do Senhor. E é claro, você precisa se capacitar para isso. Nós temos aquele costume de achar que nós não somos capazes de realizar algo, mas nós não buscamos também nos aperfeiçoar para poder realizar algo. Nós simplesmente é mais fácil nos vitimizarmos. É muito mais fácil nós pegarmos e falar, não, eu não consigo. Mas nós precisamos acreditar em nós. Nós precisamos realmente dar um passo de fé. Nós precisamos realmente colocar em prática aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Colocar em prática a confiança que o Senhor depositou em nossas mãos. Porque o Senhor já acredita em nós. O Senhor já acredita em você. Outra coisa muito importante, esse é um elemento fundamental para nós colocarmos em prática, para nós termos uma vida de atitude, é a nossa fé em Deus. Deus não move, irmãos, uma palha onde a nossa capacidade pode agir. Deus não move uma palha, mas Deus move o céu inteiro aonde nós não podemos agir. Existem situações da nossa vida que realmente é só Deus para realizar, e é isso que nós temos que entender. Por isso que a nossa fé é muito importante para nós tomarmos atitude. Nós temos que ir até onde nós conseguimos ir. Tem situações que nós precisamos acreditar que Deus vai nos ajudar, que Deus vai dar a solução, que Deus vai dar a saída. Então a nossa fé é um combustível, é algo realmente que nos leva a tomarmos as atitudes corretas diante das escolhas que nós fazemos. Então essa fé, ela não pode ser circunstancial. Apenas eu tenho fé quando as coisas estão dando tudo certo na minha vida. Tá tudo mil maravilha. Não, é porque eu tenho muita fé em Deus. São fés circunstanciais. Eu preciso ter fé em Deus independente daquilo que eu estou atravessando. Seja em momentos bons, seja em momentos difíceis. Eu preciso realmente exercitar essa minha fé. Agora, algo muito interessante aqui. Uma coisa, e preste atenção, principalmente os jovens que estão iniciando as suas vidas e sonham realmente em fazer uma faculdade, sonham em construir uma família, em ser bem-sucedido na vida financeiramente. Sonho sem atitude é coisa de preguiçoso. Se você quer realmente se formar, quer realmente ser alguém na vida, realmente ter uma profissão, quer realmente, então estude, se prepare. Se você quer constituir uma família, não basta só, jovem, você pegar e procurar uma namorada. Busque condição também para mantê-la, essa família. É isso que nós sonhamos muito, mas só que nós temos que analisar, nós temos que ter atitudes para realizar esses nossos sonhos.
Então, é isso, sonhos sem atitude é coisa de preguiçoso. Nós precisamos sonhar sim, Deus nos permite sonhar. Nós vemos com José do Egito, como que ele começou toda a sua trajetória com um sonho. Só que José, ele passou pela casa de Potifar, ele passou por cisterna, foi enterrado em cisternas, só que aonde ele terminou? Como governador do Egito. Então, um sonho com atitude. Agora, sonhos com atitude produz realmente um potencial ilimitado em nós. Nós precisamos sonhar, mas ter realmente atitude. E as atitudes que você toma na vida, meu querido, vai determinar as atitudes que a vida vai tomar com você. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas e com as atitudes que nós empenhamos para realizar essas escolhas, para colocar em prática essas escolhas que nós tomamos. Tem uma frase que eu achei muito interessante: se você escolher as coisas fáceis da vida, prepare-se para uma vida difícil. Mas se você escolher as coisas difíceis da vida, prepare-se para uma vida melhor. Então, o que quer dizer isso aqui? Nós temos que realmente olhar e realmente escolher não apenas aquilo que mais parece fácil na nossa vida. É igual a pregação esses dias do irmão Anderson. Existem portas abertas para nós, portas que nós olhamos e nos fartamos. Só que essas portas estão muitas vezes nos levando à perdição. São portas fáceis, caminhos fáceis. E nós temos que escolher aquelas portas realmente estreitas, aquelas portas, aqueles caminhos difíceis, que realmente são esses caminhos que são prazerosos, que vai nos levar a uma vida com Deus numa eternidade, vai realmente levar a nossa vida a ter um crescimento próspero, saudável na nossa vida, tanto financeiramente, materialmente, emocionalmente. Nós temos que analisar tudo isso, não escolher apenas aquelas coisas fáceis que vai aparecendo na nossa vida. Todo o sucesso, ele tem o seu esforço. As coisas não vão cair do céu na nossa vida de uma hora para outra. Por isso que a atitude para realizar um sonho, ela é muito importante. Ela é muito importante. Então envolva, meu querido, as suas atitudes com entusiasmo, com dedicação, com empenho e principalmente com fé. Principalmente com fé. E você viverá uma vida de realizações, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em épocas como essa que nós estamos vivendo. Se nós realmente envolvermos as nossas atitudes com entusiasmo, se nós envolvermos as nossas atitudes realmente com dedicação, empenho, e principalmente com fé, que Deus está ao nosso lado, nós vamos viver uma vida de realização. Os grandes homens da Bíblia, eles foram o que foram, não porque Deus olhou lá de cima, Deus estava num dia lá e olhou lá de cima e olhou para as pessoas aqui embaixo e falou, esse vai ser o cara. Não, de maneira alguma. Eles foram o que foram por causa de suas atitudes. Noé tomou a atitude de não se corromper diante de uma sociedade perversa. Por isso, Deus salvou ele e a sua família. Olha só, uma vida de atitude. Abraão tomou a atitude de obedecer a Deus em ir para um lugar que não conhecia e se tornou o pai da fé e pai da nação de Israel. Moisés tomou a atitude de deixar de ser chamado filho da filha de Faraó e pertencer à sucessão do trono, para ser conhecido e contado no meio do povo de Deus. Se tornou o maior profeta da Bíblia e o mais íntimo no relacionamento de Deus. Isaías tomou a atitude de obedecer um convite a um chamado de Deus, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim, e se tornou o maior profeta messiânico da Bíblia. Olha Daniel tomou a atitude de não se contaminar no império da Babilônia, que era extremamente idólatra, que fazia cultos com comidas a demônios, e se tornou um dos maiores profetas e ministros de 3 impérios pagãos. Paulo tomou a atitude de não viver mais para si, mas sim para Jesus, e se tornou o apóstolo dos gentios. Ou seja, a espinha dorsal para a teologia da igreja cristã. Foram homens que não apenas, Deus olhou e falou, olha lá Noé, olha lá Abraão. Não, foram homens que com atitude, com fé primeiramente em Deus, mas a atitude deles levaram a ser esses homens que são realmente hoje colunas para nós na Bíblia. Homens que nós podemos olhar para a palavra de Deus e nos espelharmos. Jesus nem se fala, resumindo, ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
ou seja, ele não quis ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Que mais interessante, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Para quê? Para que nós pudéssemos ter a salvação. Abdicou o seu caráter de Deus ali para tornar como um homem e falar: olha aqui, ó, eu consigo, então vocês também conseguem. Eu consigo, então vocês também conseguem. Então nós temos que olhar para esses homens que com as suas atitudes, atitude de fé, atitude realmente de pessoas que venceram circunstâncias, se eles conseguiram, nós também podemos. Esses foram heróis da fé, que estão na palavra de Deus, mas hoje é o nosso dia, é o nosso momento. Nós não podemos olhar apenas para esses homens da Bíblia, olhar para Noé, para Daniel, para Paulo, e falar: eles conseguiram porque eles tiveram algo a mais. Não, eles viveram épocas difíceis tanto quanto nós estamos vivendo, quem sabe maiores, perseguições maiores. Só que foram homens que exercitaram a sua fé e tiveram uma vida de atitude. Nós precisamos cuidar muito, estarmos sempre bem alimentados, para que esse nosso estado emocional esteja sempre elevado. Nós precisamos cuidar a maneira com que nós percebemos a vida. Essa maneira com que nós percebemos a vida é que vai determinar realmente as atitudes que nós vamos tomar em relação a ela. Nós temos que ter muito cuidado, aquilo que nos deixa indignado, e transformar aquilo em combustível para nos tornar alguém melhor, para nos tornar pessoas melhores. Nós precisamos acreditar em nós. Você precisa acreditar em você, porque Deus já acredita em você. Então basta que você acredite em você, acredite no teu potencial, naquilo que você foi chamado, aquilo que Deus te colocou em suas mãos, seja o seu ministério, seja a sua empresa, seja o seu trabalho, seja a sua família. Acredite em você, que Deus colocou isso em tuas mãos, e Ele vai cobrar de você, Ele vai cobrar de nós. Então nós precisamos acreditar que nós conseguimos. E nós precisamos também desenvolver uma fé em Deus, uma fé sobrenatural em Deus. Nós precisamos realmente acreditar que o Senhor está conosco, que Ele realmente é um Deus que nos sustenta em todas e qualquer circunstâncias, em todas e qualquer situação. Então nós precisamos manter essa nossa fé inabalável. Precisamos manter essa nossa fé em Deus, certo? Que tudo isso vai passar. São circunstâncias, são momentos circunstanciais que nós temos a certeza. Nós precisamos aprender com tudo isso que nós estamos vivendo. O que nós somos hoje é resultado da atitude da nossa vida até aqui. Eu sempre costumo dizer isso, o que nós somos hoje é resultado de escolhas e atitudes da nossa vida até aqui. Talvez você não está satisfeito com a sua vida como ela está hoje, mas lembre-se, muitas vezes foram resultados de escolhas e atitudes que você teve até aqui. Mas nessa noite, o Senhor está nos apresentando uma vírgula, e essa vírgula eu gostaria de apresentar para você nessa noite. Se você não está contente com a tua situação, com as atitudes até hoje, como eu não estou contente com as minhas atitudes até hoje, eu acho que muitas coisas eu poderia ter feito diferente, mas eu não fiz. Não tem mais como voltar para trás, corrigir passado, passar borracha nos erros que eu cometi. O Senhor está nos apresentando uma vírgula, como uma possibilidade realmente, de daqui para frente, nós escrevermos algo diferente. De escrevermos com o Senhor um futuro diferente para nossas vidas. O seu passado, ele não tem como voltar atrás, mas o futuro, todos os dias nos apresenta como uma folha em branco. Todos os dias o nosso futuro nos apresenta, da hora que nós acordamos, como uma folha em branco. E nessa folha ela vem apenas com uma vírgula. Tudo que nós vivemos ficou para trás. Daqui para frente é o que vai contar. Então que nós possamos, através das nossas atitudes, das nossas escolhas corretas, que nós possamos escrever uma história melhor. Que nós possamos escrever uma história que daqui a 10 anos nós vamos olhar para essa história e vai falar: realmente, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena aquela vírgula que o Senhor me ofereceu. Valeu a pena aquela vírgula naquela noite, aonde eu pude começar uma nova história, começar algo diferente. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Eu acredito que essa situação que Ele está dando ao mundo
está dando à humanidade de vivermos esse tempo, Ele está nos dando essa vírgula, essa oportunidade de começarmos a escrever uma história diferente. Da humanidade começar a escrever uma história diferente. De você aí no teu lar, olhar e falar, não, eu quero ser algo diferente a partir de agora. Porque não é possível nós passarmos por tudo isso e sairmos da mesma maneira que nós entramos. Então não tem propósito nenhum. E tudo há um propósito debaixo dos céus. Tudo, para tudo há um propósito. E eu acredito que o propósito maior que o Senhor quer é que nós nos tornemos pessoas melhores. Mesmo diante de tudo isso, nós nos tornemos pessoas melhores. E é isso que o Senhor nos apresenta nessa noite. O Senhor nos apresenta essa vírgula para que nós possamos começar uma nova história. Uma história de escolhas certas, atitudes corretas. Vivermos realmente uma vida de atitude diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Buscando sempre nele soluções para os nossos problemas. Desenvolvendo sempre nele uma fé inabalável. Buscando auxílio nele sempre, buscando auxílio na sua palavra, vivendo uma vida de comunhão, de intimidade com Ele. É isso que Ele espera de nós. Nós nunca tivemos tanto tempo, só que às vezes nós temos feito tantas outras coisas e não temos tempo para Deus. Porque muitas vezes, meus queridos, nós vivemos uma vida diante do Senhor, e uma vida tão mesquinha, que muitas vezes as pessoas olham para nós e falam, mas por que eu vou servir a Deus? Olha só como aquela pessoa sofre. Olha só, aquela pessoa não é grata, não agradece por nada. Olha lá o jeito que aquela pessoa vive. Muitas vezes nós somos pedra de tropeços na vida de pessoas que querem aceitar a Cristo. Temos que ter esse cuidado, realmente, de que o Senhor quer fazer algo grandioso nas nossas vidas, mesmo diante de uma situação tão difícil como nós estamos vivendo. Então, nessa noite, a palavra que eu tenho é essa: uma vida de atitude. E o Senhor apresenta a nós uma vírgula para realmente nós começarmos a escrever a nossa história diferente, e que seja uma história realmente de sucesso e de realizações, porque Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer quando nós nos realizamos, quando nós vivemos uma vida de realizações, de sucesso. O Senhor tem prazer nisso, e principalmente quando nós acreditamos a Ele esse sucesso da nossa vida. Amém? Eu gostaria de, neste momento, fazer aquele desafio que eu sempre faço. Coloque a mão agora no teu coração e peça ao Senhor. E eu tenho a certeza que o Senhor, a partir de hoje, estará escrevendo uma nova história juntamente com você. Ele estará pegando na sua mão e escrevendo juntamente com você uma nova história. Vamos estar orando e entregando ao Senhor e agradecendo a Ele por essa oportunidade. Amém? Senhor Deus, bondoso Pai, nós queremos Te louvar, Te agradecer, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Deus, neste momento eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer por essa palavra, ó Deus, que o Senhor tem trazido aos nossos corações, ó Deus, sobre uma vida de atitudes. Sabemos, ó Deus, que toda a nossa vida ela é feita de escolhas, e principalmente quando nós colocamos essas escolhas em práticas, através das ações, das atitudes que nós temos que tomar. Só que muitas vezes nós somos impedidos por algo de fazer e de realizar as atitudes corretas. Então nessa noite, Deus, nós queremos pedir ao Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a tomar as decisões corretas, a tomar as atitudes corretas para nossas vidas. Deus, trabalha no nosso emocional, trabalha, ó Deus, no nosso dia a dia, trabalha, ó Deus, na nossa fé, trabalha, ó Deus, nos nossos complexos, muitas vezes, que nós temos de nós mesmos. Ajuda-nos, Pai, a nos tornarmos pessoas melhores. Deus, em nome de Jesus, que nós, ó Deus, possamos olhar para nós, olhar para tudo aquilo que nós já vivemos e, ó Deus, realmente vivermos a partir de hoje uma vida melhor, que nós possamos começar a escrever a partir do dia de hoje algo melhor nas nossas vidas, que nós possamos tomar as decisões certas, que nós possamos agir da maneira correta e que nós possamos principalmente continuar com a nossa fé, ó Deus, a cada dia no Senhor, de que o Senhor estará nos ajudando, que o Senhor estará velando por nós, que o Senhor estará conosco, assim como diz a Tua palavra, todos os dias, em todas as circunstâncias. Muitas vezes, ó Deus, é nós que não estamos com o Senhor através das nossas escolhas, das nossas atitudes, mas o Senhor permanece sempre ali, ao nosso alcance. Então, ó Deus, ajuda-nos a cada dia a sermos pessoas
pessoas melhores, a nos tornarmos pessoas melhores, pais melhores, maridos melhores, ó Deus, funcionários melhores, patrões melhores, em nome de Jesus, Paizinho. Que hoje seja realmente, nós possamos ganhar do Senhor essa vírgula, para podermos escrever uma nova história, uma história de sucesso, de realizações, e que quando tudo isso terminar, nós possamos olhar para trás e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos abençoou. Continue conosco, abençoe o nosso povo, a nossa nação. Deus, em nome de Jesus, o nosso presidente, seus ministros, ó Deus, senadores, deputados, governadores, prefeitos, todos, Pai, todas as autoridades políticas sejam abençoadas em nome de Jesus, porque foram constituídas pelo Senhor, e nós cremos que o Senhor tem algo muito especial para nós, para o nosso povo. Então abençoa cada um, abençoa os nossos irmãos, que cada um, ó Deus, possa ter, ó Deus, no seu lar agora a bênção do Senhor, a graça do Senhor. Todos aqueles que nos ouvem nessa noite, ó Deus, através da internet, que possam ser ricamente abençoados nos seus lares, que possa ter um lar próspero, um lar abençoado, um lar, ó Deus, onde a paz do Senhor possa reinar. Não deixe faltar, ó Deus, o pão de cada dia na mesa dos teus filhos. Dá, Senhor, meu Deus, sustento, e que a cada dia, Senhor, nós possamos viver na dependência do Senhor. Muito obrigado, continue conosco, nos abençoando e agraciando com a tua presença, a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Filho e a unção do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.